Glória a Deus. A paz sobre a igreja. Amém, irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado o nosso Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Se você estiver com a sua Bíblia, abra lá em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 25 e 26. Glória a Jesus. Essa versão é a revista atualizada, Paulinho? É? Amém. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Diz assim: fala sobre a beleza de Absalão. Não havia, porém, em todo Israel, um homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isto se fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava, seu peso era de 200 ciclos, ou seja, 2 quilos, segundo o peso real. Os irmãos podem sentar, aí senta glorificando o nome do Senhor Jesus. Adore o Senhor, porque estamos aqui para adorar o Senhor. Nós viemos aqui para dar ao Senhor e não para receber do Senhor. Irmãos? Fomos criados para sermos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Graças a Deus pela sua vinda aqui nesta noite. O tema que eu tenho para esta noite, irmãos, é corta enquanto é tempo. Eita, Jeová. Quem é que está com a cabeleira aí? Já pode ir para o salão amanhã cedo. Mas não é esse cabelo, não. O mistério aqui é diferente. Não havia, irmãos, em Israel um homem como Absalão. Ele deveria ter uma beleza angelical. Estamos estudando aqui sobre anjo. E alguns autores, como Billy Graham, por exemplo, ele chega a falar no seu livro sobre a beleza angelical como terribilíssima. Nome diferente, né? Paradoxal, inclusive. Terrível e belo. Terribilíssimo. E esse cara devia ser realmente a última Coca-Cola daquele deserto lá. O cara devia ser realmente muito bonito. E quando ele cortava o cabelo, isso ele fazia uma vez por ano, porque devia ter cabelos cacheados, alguma coisa assim. E aquilo pesava muito, muito volume. E ele fazia constantemente isso. Mas observe, irmãos, que ele era um homem celebrado pela sua beleza. Isso certamente o gerou no seu coração, na sua postura, né? Orgulho e vaidade. Orgulho e vaidade. Você imagina uma pessoa o tempo todo sendo ovacionada onde for, aonde ele ia, filho de rei, era um nobre, era rico, era poderoso, era bonitão, certamente assediado pelas mulheres, e aquilo ali crescendo no coração de Absalão, o orgulho e a vaidade. Mas acontece que não foi só o orgulho e a vaidade que nasce no coração de Absalão. Nasce também um objetivo, um desejo de adquirir aquilo que não era dele, o trono. O trono de seu pai. Então começa a cortar, irmãos. Corta enquanto é tempo. Os irmãos já começa a pegar esse tema e já começa a imaginar aquilo que é necessário cortar na sua vida, irmãos. Começa a trazer à memória na sua vida aquilo que faz entristecer o Espírito Santo de Deus. Absalão, ele acaba colocando em prática aquele desejo que nasce também no seu coração de assumir o trono. Quando o seu irmão Amon, que era o primeiro da linha sucessória e ele era o terceiro,
Mas acontece que Deus já tinha falado para Davi de que quem ia assumir o trono ia ser o seu filho Salomão. Mas tinha Absalão então um irmão, uma irmã chamada Tamar e Amon. Esse Amon, ele ficou apaixonado pela irmã. Aliás, ficou de forma doentia apaixonado pela irmã. E ele articulou de todas as maneiras para que a sua irmã viesse cuidar dele. E ele mexe os pauzinhos, faz daqui, faz dali, e Tamar então vai até Amon, e Amon acaba, num determinado momento, acaba partindo para cima da irmã, né? A sua irmã era virgem, e acaba então cometendo uma loucura, como diz a própria Tamar. Ela diz: meu irmão, não faça essa loucura. E ele então acaba violentando a sua irmã. Passado alguns dias, né? Aliás, o sentimento que nasce logo em seguida de Amon era até de repulsa da sua irmã. Olha que coisa louca que começa a surgir. A casa de Davi, irmãos, era uma família bem desestruturada. Era bem desestruturada. Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus tinha prazer, um homem que Deus, né, o coloca como Davi, não, né, como Jesus, filho de Davi, ou seja, coloca ali na linhagem, ele teve problemas seríssimos dentro de casa. E a coisa começa a desenrolar a partir daqui, a partir desse momento. Então, Absalão, ele fica sabendo do ocorrido, chama a sua irmã, traz para dentro da sua casa, cuida dela, né? E acaba ficando meio que o dito pelo do dito. Em seguida, o seu pai, Davi, também fica sabendo do ocorrido. E o seu pai também, ele fica irado, mas também não fala nada, ou seja, fica o dito pelo não dito. E o problema, irmão, só vai aumentando. Enquanto você já tem que cortar o problema pela raiz, né? Muitas vezes a gente vai deixando a coisa acontecer, muitas vezes a gente vai deixando o cabelo crescer, vai deixando o problema crescer, vai deixando a situação se complicar, né? O nó vai ficando cada vez mais apertado, enquanto nós temos na palavra de Deus exemplos de pessoas que não tomaram as suas devidas providências para cortar o mal pela raiz. E Davi, lá no versículo 21, ele diz: ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira. Pronto, ponto, acabou. Muito lhe acendeu a ira, acabou. Então começa a nascer ali uma indignação da parte do seu filho Absalão. No 22 ele diz: porém Absalão não falou com Amon, nem mal, nem bem, porque o odiava. Nasce aí então um sentimento de ódio. O cara já era orgulhoso, o cara já era vaidoso, e começa a nascer aí uma contenda, um ódio familiar, né? Um problema mal resolvido. O negócio começa a fervilhar dentro de casa. Olha como é que são as coisas. Corta enquanto é tempo. Comece a cortar enquanto é tempo. Comece a avaliar neste momento como é que está a sua casa, como é que está a sua vida, como é que está a sua família, seus filhos, seu casamento, suas finanças. Comece a cortar, irmão. Comece a avaliar para que você comece a tomar providências. Porque, irmão, quem planta vento hoje vai colher tempestade amanhã. Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus. Continuando. Absalão, ele prepara uma armadilha, prepara uma situação para matar Amon. Ele mata Amon. Eu vou contar rapidamente essa história aqui para entrar exatamente aonde eu quero falar, o que eu quero falar. E ele mata Amon, e depois que ele mata Amon, ele foge. Ele vai para uma região, para o rei de Jeru, que era o sogro de Davi.
Ele vai ali para a região de Hebrom, aonde Davi tinha sido reconhecido como rei, e ele vai exatamente para aquela região, e ele fica lá 3 anos. 3 anos, e a coisa, né, irmão, parece que fica esquecida. Sabe aquele problema que parece que se resolveu? Sabe aquele problema, até mesmo espiritual, que parece que está, né, caiu no esquecimento, parece que o diabo esqueceu, parece que Deus esqueceu, mas ele existe. E no momento certo, como a gente fala aqui na batalha espiritual, né, nos níveis de batalha, você vai entrando então, no nível do problema, você vai cutucando o problema, vai cutucando, né, o seu problema que aconteceu com você, na sua história, na sua família, né, junto com a sua parentela, na sua infância e tudo mais. E quando você vê, você não está sentindo nada, mas quando você leva um murro, você bate, opa, aí o negócio começa a inflamar. Mas acontece que já tinha um problema aqui. Você já tinha aqui alguma coisa acontecendo dentro de você, você tem aqui algum problema de saúde que está aqui dentro, mas que você nunca, né, você largou de lado, você não sentiu mais nada, está assintomático, né? Mas aí quando de repente você bateu alguma coisa, o negócio começou a inchar e começou a inflamar. É mais ou menos por aí. Irmãos, problema não se deixa para lá. Você não deixa para lá, ainda mais se tratando nós que somos homens e mulheres de Deus, que vivemos, irmãos, como verdadeiros soldados na presença do Senhor, né? Que nós temos que estar ligados 24 horas no Senhor. A gente não pode ignorar aquilo que acontece com a gente, aquilo que aconteceu com a gente. Não podemos deixar de lado. Nós temos a palavra de Deus, irmãos, que é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés. Ela nos dá o norte, ela nos diz para nós, faz isso, faz aquilo, recua, vai para a direita, vai para a esquerda, segue em frente. E a gente vai fazendo conforme a palavra. Passa-se 3 anos. E ele volta para Jerusalém. Ele chega em Jerusalém e fica mais 2 anos. E esses 2 anos em Jerusalém, ele nem vê a cara do pai. Como diz aqui no versículo 28 do capítulo 14. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém e sem ver a face do rei. É a mesma coisa que você vem para a igreja, irmãos, e não tem um encontro com o Senhor. Você vem para a casa do Senhor, irmãos, e não sente a presença do Senhor. Eu estou sentindo o povo hoje um pouco friozinho, um pouco meio abatido. Eu quero dizer para você, corta isso da tua vida, irmão. Já começa a dar um glória aí, começa a cortar. Porque quando você manda a glória para cima, Deus manda a glória para baixo, meu irmão. Vai cortando isso. Vai cortando esse sentimento de cansaço, esse sentimento de perda, esse sentimento de derrota, esse sentimento que Jesus não está te vendo, que Jesus não te ama, que Jesus te abandonou. Para com isso, crente. Vai cortando, vai cortando, vai cortando. Lugar de igreja. Você entra em Jerusalém, você tem que ver o rei, você tem que ver o Senhor, você tem que sentir a presença dele, meu irmão. Você não pode entrar aqui, você está em Jerusalém e não vê a face do rei. Que negócio é esse, crente? Né, pastor? Tem que sentir a presença do rei, tem que ver o rei. E você vê como? Com o teu coração, com os teus olhos espirituais. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. E ele então, irmãos, ele sai e ele passa esse tempo até que Joabe entra nesse negócio e fala assim: rapaz, que negócio é esse? Você está 2 anos aí, você não vê seu pai, você não vai até lá encontrar seu pai, o que está acontecendo? Vai lá, vamos marcar esse negócio aí, vamos marcar esse encontro. Aí vem cá no rei. Ele vai, aparece. Aí ele diz: ah, rapaz, o negócio é o seguinte, né? Ele mata o irmão. E ele fica aí se sentindo agora o coitadinho da história, né? E ele diz lá no versículo 32, segunda parte: agora pois quero ver a face do rei, se há em mim alguma culpa que me mate. Então Joabe, versículo 33, ao rei lhe disse: chamou o rei a Absalão, e este se lhe apresentou, inclinou-se sobre o rosto em terra,
diante do rei. E o rei o beijou Absalão. Então, aquela coisinha assim meia, né? Meia distante, um negócio mal resolvido. Irmão, era um climão aqui. Quando você não corta o problema dentro de casa, você não corta o problema, né, com a família, você não corta o problema, aquele problema, irmão, que foi gerado, de repente até por terceiros, você vai colher problemas lá na frente. Vai cortando, irmão, vai cortando aquilo que vai atrapalhar a tua vida. Quando chega aqui no capítulo 15, e essa parte aqui é a parte que verdadeiramente revela, né, quando a Bíblia fala do espírito de Absalão na igreja. O espírito de Absalão na igreja, irmãos, é o espírito de lisonja e bajulação, é o espírito de falsidade, é o espírito de conspiração, hipocrisia e amor falso. Quando chega aqui na revolta de Absalão, né, Davi, quando a coisa acaba que o problema, né, parece que está tudo bem, parece que está tudo calmo, mas Absalão ele se levanta e vai para cima do pai dele, vai para cima do pai, e o pai tem que fugir. E ele então, irmãos, para que ele coloque em prática o seu plano de assumir o trono, né, ele chega lá diante do, vai lá para a cidade, lá para o centro, lá onde está o rei. Então levanta-se Absalão pela manhã, parava a estrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão, e assim lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é o teu servo. Versículo 3: então Absalão lhe disse: olha, a tua causa é boa, é reta, porém não tens quem a ouça da parte do rei. Ele já começa então a criar uma intriga para derrubar o pai. Ele já está falando aqui que o pai dele, que é o rei, não é a pessoa adequada, não está capacitado, não faz correto, não faz com justiça, etc. Começa a detonar o pai. Começa a detonar. Olha a cobrinha que ele tinha dentro de casa. Olha o problemão que ele criou dentro de casa. Davi é o culpado, irmão, de não cortar as asinhas do filho enquanto era tempo. Porque estava lá sendo jubilado por todo mundo, é o bonitão, é o fortão, é o filhinho do papai e tudo mais, e criou aí um monstrinho dentro de casa. Dizia mais Absalão, versículo 4: ah, quem me dera ser juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava a ele e se curvava, irmão, não faz isso não, meu amigo, não se curva não, vem cá, levanta. Aí, sabe o que ele fazia? Ele começava a furtar o coração do povo. Ele ganhava simpatia. Não se curva não, peraí, rapaz, eu sou gente como você, rapaz. Eu sou povo igual a você. Igual político, né? É igual político. Tem um político lá de Pavão, perto de Poté, perto da cidade dele, que diz, ele no palanque fala assim: povo que povoa o povoado de Pavão. Você quer coisa mais política do que essa, irmão? Absalão, não, rapaz, nós somos um povo, nós somos de Pavão, nós somos de Poté, nós somos essa região toda aí. Então o cara furtava o coração. Até o momento que o povo se voltou contra Davi. Um sacerdote, Aitofel, né, debanda para o lado de Absalão, e Davi tem que meter o pé, sair correndo, sair fugido por causa do teu filho. Irmãos, eu estava conversando com uma pessoa, me ligou ontem, ficou comigo 1h15, 1h30 fácil no telefone. Pastor, eu estou precisando de um conselho a respeito do meu marido, que por um acaso é um dos meus melhores amigos. Eu falei assim: eu estou conversando com você como pastor. Eu falei assim: filhinha, você pode falar comigo como pastor, eu estou aqui com pastor, com padre, do jeito que você quiser, daqui não sai. É lógico que vocês não sabem quem é, né? Eu estou levantando essa questão aqui, e ela
E ele passou por uma cirurgia. E ela cuidando. Aí ele ficou bom. E ele pegou as asinhas e começou a beliscar lá fora. Ela foi lá e botou detetive. E descobriu, né, a canalice que ele está fazendo com ela. Aí começou, falou. Uma hora eu escutei, terminou? Agora deixa eu falar. Ela é uma mulher de Deus, está dentro da igreja. Mas acontece que ela foi buscar um homem de Deus lá fora. É meu amigo, mas é ímpio. É adúltero. Ah, mas o Senhor tem um chamado de missionário na minha vida, e eu creio que Deus colocou ele na minha vida, né? E ele começou a ir para a igreja, lógico. Começou a ir para a igreja, e eu creio que Deus vai salvar, querida. Eu creio que Deus pode salvar. Agora, você está acreditando em muita coisa, né, que te convém. Ah, por que você... Porque a Bíblia diz que nós temos que buscar... Você quer buscar um marido? Busca dentro da igreja. Você quer buscar uma esposa? É na casa do Senhor. Espera no Senhor, confia no Senhor, e o mais ele fará. Ah, mas eu arrumei um marido, pastor, e ele também me traiu. Eu falo assim, mas aí não é culpa de Deus. Deus, ele fez a parte dele, não fez? Fez. Certamente a culpa é dos dois. Certamente. Não, com certeza a gente errou. Então a culpa não é dele. Agora, você tinha que fazer tudo de novo. Você ficar na igreja e buscar o Senhor, né? E buscar um marido na casa do Senhor. Você foi procurar um ímpio. Aí eu li lá a carta lá a carta aos Coríntios. Eu falei com ela lá o que pode, o que não pode, o que Paulo recomenda, né? Eu passei para ela lá e falei assim, olha, você tem duas opções. Ora, você avalia, ninguém melhor do que para quem está passando por essa situação. Eu não posso decidir você que tem que decidir. Se você toma uma decisão, ou toma outra. A decisão que você tomar, eu estou contigo, né? Eu vou apoiar vocês, vou ajudar você, o que for necessário. Se precisar marcar uma reunião, a gente marca e tudo mais. Irmãos, é a mesma coisa. É a mesma coisa como aconteceu lá em Jeremias. A pessoa, ela se predispõe a fazer algo, né, na casa do Senhor, e diz, Senhor, o Senhor falar, eu vou fazer. Senhor, quando a gente está no sufoco, está no aperto, irmão, a gente topa tudo que a Bíblia diz. Tudo que o pastor fala assim, eu vou fazer. Vou entrar na campanha, vou fazer. Mas acontece que aquela pessoa, ela não está verdadeiramente, irmãos, ela não cortou, né, a vaidade, a soberba, o pecado, né? Todos aqueles sentimentos. Ela não teve a menor intenção de sair cortando tudo aquilo que dificulta a sua caminhada com Jesus. Lá em Jeremias capítulo 42, só para a gente entender um pouquinho, Jeremias exorta o povo a não ir para o Egito. O pastor falou aqui no último domingo. E ele falando aqui, me lembrei exatamente desse texto. Diz aqui no versículo 2, e disseram a Jeremias o profeta, quem diz? Os chefes das comunidades. Porque Nabucodonosor, no capítulo 39, toma Jerusalém. Invade Jerusalém, leva os nobres, os sábios, os ricos, leva todo mundo e deixa só o osso. Ou seja, a gentalha toda ficou na cidade. Tá, irmãos? O que aconteceu foi exatamente isso. Nabucodonosor levou só o que tinha de melhor na cidade. O que sobrou ficou lá batendo cabeça. Aí o pessoal diz, apresenta-nos a nossa humilde súplica. Olha aí, chega diante do profeta, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. É como eu estava falando com essa minha amiga, né? Se esperou no Senhor a primeira vez, por que não esperou o Senhor na segunda vez? Agora está gemendo, agora está reclamando, agora está sofrendo. Ah, pastor, eu não nasci para ficar sozinha, eu não nasci para ser infeliz. Ou assim, mas Deus não criou ninguém para ser infeliz.
Deus não criou o homem e a mulher para ser infeliz. Deus criou a mim e você, irmãos, para constituirmos família e sermos felizes. Agora, a diferença, irmãos, que nós temos que estar no centro da vontade do Senhor. Aleluia. Aleluia. E para isso, você tem que obedecer a palavra do Senhor. Você tem que cortar o teu orgulho. Você tem que tirar a sua vaidade. Jesus está demorando demais. Eu estou ficando velho, eu estou ficando velha, né? E vai lá e dá um jeitinho. Eu falei assim, sabe o que você fez? Você deu uma de Abraão e Sara. Botou H na jogada. Botou H na jogada. Senhor, nós vamos dar uma ajudinha aí. Esse menino não vem, Isaac não vem. Nós vamos botar H aí. H vai acelerar o processo. Deus não precisa. Irmãos, aquilo que é teu é teu. Amém. Aquilo que Deus prometeu para você é seu, irmão. Foi falado no domingo aqui, Deus não só vela pela sua palavra, Ele faz cumprir a sua palavra. Aleluia. Aleluia. As palavras que saem da boca do Senhor, Isaías 55, irmãos, as palavras que saem da boca dele não voltam. Quando sai, não volta. Ela tem que se cumprir. Ela é igual a chuva quando cai, igual a neve quando cai. Ela desce, irmãos, ela tem que cumprir o seu desígnio. É por isso que Ele faz cumprir. É por isso que Ele tem miríades e miríades e milhares de anjos, né, para trabalhar, para obedecer às suas ordens a nosso favor. Aleluia. A favor da igreja, a favor da noiva. Aleluia. Então, irmãos, existe um exército dos céus, existe um rei, um Deus todo-poderoso, irmãos, que quando diz que vai te dar, Ele vai te dar. Eu em breve vou fazer um culto aqui de ação de graça. Amém. Passei aí um sufoco, só a misericórdia, irmão. Só a misericórdia. Eu não estava com água aqui mais não, irmão. Já estava com água aqui e só com o oxigênio que estava no pulmão só. O negócio já estava feio. Feio. Só que vai ser o tema desse meu culto de ação de graça, se o pastor me liberar e me der uma oportunidade, vai se chamar 77 centavos. 77 centavos. Eu perdi tudo que eu ganhei em 50 e sei lá quantos anos de vida. Perdi tudo. Graças a Deus me ficou um patrimônio, né? Mas aprove a Deus, irmãos, que eu fosse perdendo. Perdi carros, perdi loja, perdi terreno, perdi apartamentos e fui perdendo, perdi dinheiro, fui perdendo, minha renda foi baixando. Quando eu encerrei a minha empresa agora em janeiro, eu entrei o final de janeiro para fevereiro com 77 centavos. Eu fiz um print, eu vou botar na tela. Eu fiz um print. Por quê? Porque do dia, logo depois que eu fiz o print, Deus mandou a vitória. Deus mandou a bênção. Eu estou agora nesse processo aí, né? Mas é um processo que não dá para dar marcha ré. Mas estou no processo, mas depois eu finalizo o negócio todo. Então, irmão, não adianta chegar para o Senhor e falar assim: Senhor, o que o Senhor mostrar, o que o Senhor falar, nós vamos fazer. Jeremias, irmão, Jeremias é um profeta chorão. Para ser chorão tem que ser sentimental, né, pastor? O cara é sentimental. Ele deve estar ali, deve ter caído na lábia dos caras, né? Ele viu ali que os caras, ele deve ter compreendido e entendido, né, e sentido que havia sinceridade ali no coração daqueles homens. Mas observe só, respondeu Jeremias o profeta no 42:4, já vos ouvi, e eis que orarei ao Senhor. E ele deve ter orado com vontade, né? Senhor, esses homens são bênçãos, esses homens são de Deus. Que povo abençoado, Jesus, que bênção esse povo. Senhor, olha, eu vou clamar a Ti, eu vou pedir ao Senhor por esse resto que está aqui. Aleluia. Então ele deve ter orado realmente com afinco, com vontade, né, com dedicação. Amém. E não visto ali, verdadeiramente, não viu o que estava dentro do coração daquelas pessoas. Versículo 5, então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós. Olha só, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros, seja ela boa ou má, obedeceremos a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem ao obedecermos a voz do Senhor
nosso Deus. É por isso que eu estou dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, corta esse problema enquanto é tempo. Vai cortando. Corta aí essa soberba, essa vaidade, essa ira, essa falta de perdão, né? Esse adultério, essa mentira, essa preguiça de vir para a igreja, essa preguiça de adorar o Senhor, essa preguiça de exaltar o nome do Senhor. Que é isso, crente? Porque esses homens aqui se colocam diante do profeta, que é um homem que não tem condições de avaliar o coração do homem, né? Se coloca acreditando, eu vou orar, vou falar. E eles ainda fazem uma aliança. Eles ainda falam, ó, fica de testemunha, hein? Fica de testemunha. Porque se Deus falar que é para fazer isso, nós vamos fazer. Se for bem, tudo bem. Se for mal, nós vamos fazer do mesmo jeito. Seja o que for, seja o que Deus falar, olha, pode escrever que nós vamos fazer. É o que saiu da boca do homem. Quantas vezes a gente já fez isso aqui? Quantas vezes eu particularmente já fiz isso? Senhor, olha Jesus, eis-me aqui, hein Senhor, eu vou fazer, Senhor, eu vou estar no culto de segunda, de quarta, de sexta, não sei o que, eu vou dar o dízimo, eu vou orar, eu vou jejuar, vou entrar na campanha de madrugada. Aí chega no dia seguinte, irmão, não faz nada. Você acha que Jesus não está olhando? Não sabe se você é um crente verdadeiro, ou se você, né irmão, você está você está cabeludo demais. Você está precisando cortar um pouquinho dessa cabeleira sua aí, né? A gente está precisando cortar um pouco dessa cabeleira aí, irmão. Cortar um pouco dessa soberba, dessa vaidade. A gente precisa cortar um pouco disso aí, irmão, e nos humilharmos diante do Senhor. Aleluia. Nós temos que nos humilhar, irmãos, para que o Senhor possa nos exaltar um dia, né? Então ele diz, a fim de 10 dias. 10 dias é sempre um período próximo. Pode ser 10 dias e pode ser menos de 10 dias. 10 dias é uma data uma data simbólica. Sempre um período curto. Representa sempre um período curto. Veio a palavra do Senhor Jeremias. Então chamou a Jeonã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e todo o povo, desde o menor até o maior, e diz, assim diz o Senhor. Olha que coisa linda. Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar vossa súplica diante dele. Se permaneceres nesta terra, não, então vos edificarei e não vos derribarei. Plantar-vos-ei e não vos arrancarei. Aonde? Eles tinham que ficar lá, em Jerusalém, sitiada por Nabucodonosor. Pô, se eu tenho oportunidade, né? É a mesma coisa se nós hoje estivéssemos na Venezuela. O povo quer sair, não consegue sair. China comunista, Coreia do Norte, né? Coreia do Norte, tenta sair para você ver se você não leva um tiro pelas costas, né? Então você está num lugar desse, você quer sair e não pode sair. Mas aqui você não, a gente pode sair, está liberado para sair. Nabucodonosor não botou ninguém proibido, ninguém sair não, né? Pode, bom, eu posso sair, eu tenho liberdade de sair, tem ou não tem? Tem, então tá bom. Então, só que Deus está dizendo aqui, fica nessa terra. E não vos derribarei, plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito, né? É que Deus manda, Deus se arrepende obviamente de nada, mas Deus mandou Nabucodonosor e arrebentou com todos eles, arrebentou com a vida deles, tá? Isso obviamente não agrada o Senhor, quando Deus muitas vezes tem que pesar a mão em cima de alguém. E quantas vezes é necessário Deus ter que pesar a mão? Várias vezes Deus precisou pesar a mão na minha cabeça. E sabe quem paga o pato, irmãos? É minha esposa e meus filhos. Sempre foi assim. Eu fazia alguma coisa por desobediência, eu falava com Deus que ia fazer, eu falava com Deus que ia lá, que ia tudo mais, eu ficava desejando aquilo que não era meu. Você não precisa desejar aquilo que não é seu. Aquilo que Deus tem para você, Ele vai te dar na hora certa. Aleluia. Eu queria ter as coisas na minha hora, mas o Senhor, mas não é a sua hora. Não é do seu jeito. E a família paga o preço, irmãos.
Nós temos que deixar de ser, muitas vezes, até egoístas, né? Então ele diz, não temais o rei da Babilônia, Deus falando, não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis, não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Aí que entra o mistério aqui, eu vos serei propício para que tenha misericórdia de vós, e vos faça morar em vossa terra. Então, o Senhor levantou Nabucodonosor, e o Senhor tinha o controle de Nabucodonosor. Nabucodonosor não foi um doido que entrou, né, e sitiou Jerusalém. Não, irmão. Tudo é um propósito do Senhor. Tudo é plano do Senhor. Então Nabucodonosor nada mais era do que uma marionete na mão de Deus. Agora, se Deus está no controle, é melhor estar aonde Deus determina. Se Deus está dizendo, vem para a igreja, está doente, meu irmão, vem para a igreja, está morrendo, vem para a igreja, está desempregado, vem para a igreja, está sofrendo de amor, vem para a igreja, né? Está por causa da justiça, vem para a igreja. Seja de que maneira for, venha para a igreja. Lugar de igreja é lugar de ver o rei. Entrar por essas portas é onde você encontra o Rei da Glória, nosso Senhor Jesus. Aleluia. Mas, se vós disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, dizendo não, olha aí, antes iremos à terra do Egito. Olha só, irmão, Deus suou a camisa para tirar o povo do Egito. Chamou Moisés. Moisés já chega lá gaguejando, amarela. Não, eu não. E Deus lá, não, tudo bem, bota aí alguém para te ajudar. Agora vai. Ele vai. Corta um dobrado na mão do povo. Corta um dobrado na mão do faraó. Uma guerra, irmão, uma luta. E Deus ali, cada vez mais endurecendo o coração de faraó. O faraó poderia ter liberado na primeira, na segunda, na terceira praga, mas cada praga que vinha, né, possivelmente o faraó, ele ia liberar o povo e Deus, não. Até faraó está no meu controle. Aleluia. Eu não mando só em Nabucodonosor, eu mando em faraó, eu mando em presidente, eu mando em Bolsonaro, eu mando essa turma toda, né? E Deus endureceu o coração de faraó. E foi endurecendo 1, 2, 3, 5, 10 pragas até... Então, irmão, Deus suou a camisa para tirar uma multidão do Egito e levar para uma terra que emana leite e mel. Aí o povo quer voltar para o Egito. Ah, não volta não. Não faz isso não, crente. Não faz isso não. Vou só abrir um parênteses. Abra a sua Bíblia aí. Bota aí, Paulinho, por favor. Isaías 30. Eu amo essa passagem. Isaías 30, versículo 1. Contra a aliança com o Egito. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentarem pecado sobre pecado. Ai de vocês que dizem o Senhor que vão fazer uma coisa e fazem outra. Sabe quem vai pagar o preço? É você, meu irmão. É você. Os pastores sofrem, porque a gente sente falta. Cadê aquela irmãzinha? Cadê aquela família? Cadê aquele homem? Cadê aquele jovem? Cadê? Se foi para outra igreja, tudo bem. Mas se caiu no mundo de novo, e agora? Como é que faz? Né? Então ele diz que desce ao Egito e sem consultar, buscando refúgio, e sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Se Deus tira o povo para sair do Egito, você vai buscar refúgio no Egito, irmão? Em outras palavras, você vai voltar no mundo e vai buscar socorro a Satanás? É isso que o povo quer. O povo muitas vezes cansa do Senhor, não aguenta esperar no Senhor e vai buscar socorro no mundo. Sabe o que Deus faz, irmãos? Deus fica olhando lá de cima, sentado no trono dele, porque ele continua sendo o mesmo Deus. Aleluia. Para ele não muda nada, mas vai mudar para nós, porque diz o seguinte: mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo da sombra do Egito em confusão.
Você quer ir para o Egito? Você quer retornar para o Egito? Fica com Nabucodonosor, vai ser melhor. Fica com Nabucodonosor. Nabucodonosor o cara é casca grossa, o cara vai subjugar vocês, o cara vai pisar em vocês, ele vai humilhar vocês, mas eu estou no controle. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então vai cortando o seu orgulho, vai cortando a soberba, a vaidade, vai cortando os seus planos, porque a Bíblia diz, irmãos, em Provérbios capítulo 1, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Aleluia. Problema nenhum de fazer planos. Agora coloque diante do altar do Senhor. Ah, não, eu vou fazer, né, porque eu não quero ficar debaixo da Nabucodonosor, eu prefiro voltar para o Egito, porque Egito, irmão, lá eu tenho várias possibilidades. A possibilidade lá eu vou te falar qual é. Neste caso, ouvi a palavra de Deus, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor, versículo 15. Diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se tiveres o firme propósito de entrar no Egito e fores para morar, né? Aí eu vou estender um pouquinho mais, né? Vamos ver. Deus é bom, irmão. Pastor, Deus é bom, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Nós estamos vivendo um período que Deus está levando muito crente. Tem muito crente que o Senhor já está passando já um machado na raiz. E ele diz: acontecerá então que a espada que vos temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receiais vos seguirá de perto os passos do Egito, onde morrerás. E para encerrar esse pedaço, versículo 19: falou-vos o Senhor, ó resto de Judá, não entreis no Egito, tendes por certo que vos adverti hoje, porque vós, à custa da sua vida, à custa de quem, irmãos? Da sua própria vida. É o preço da desobediência. É o preço da desobediência. Às vezes paga com a própria vida. A vós mesmos vos enganaste. Ok, vamos lá. Absalão, ele parte para cima do pai. Parte para cima do pai. E até que chega um determinado momento, Davi, ele prepara o seu exército. Prepara o exército e reage. Muito contrariado. Apesar de Davi ser um péssimo pai, apesar de Davi não ficar 2 anos sem procurar o filho, 2 anos em Jerusalém, mais 3 anos lá em Hebrom, 5 anos sem ver o filho, apesar de tudo isso, Davi amava seus filhos. E amava de uma forma até meio complicada. Olha só como é que isso acontece. Vem então Absalão, parte para cima de Absalão, e capítulo 18, versículo 9, se puder coloca na tela, só para a gente ver. Indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi, entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho. Absalão preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra. Olha a situação deste homem. Muitas pessoas que muitas vezes entram e saem dessa igreja já estão vivendo essa realidade, já estão presos pelos cabelos. Está desejando uma cadeira que não é sua, está desejando um marido que não é seu, uma esposa que não é sua, está desejando um emprego que não é seu, está desejando algo que não é seu. Irmão, não faça isso. Vai cortando isso enquanto é tempo, vai cortando tudo isso enquanto é tempo. Absalão, irmão, no final das contas, o que está dizendo aqui, que ele ficou pendurado entre o céu e a terra, que ele não recebeu nem o que era do céu e nem o que era da terra. Meu Deus. O cara ficou sem nada, perdeu tudo. Deus está dizendo para esse tipo de pessoa, essas pessoas que têm esse tipo de espírito, que espírito, irmão?
né? Espírito de lisonja, bajulação, falsidade, conspiração, hipocrisia, amor falso, orgulho, vaidade, ódio. Irmão, não recebe nem do céu e nem da terra. Só para você ter ideia, como é o próprio Absalão, ele cria um altar, ele levanta uma coluna, lá no versículo 18, ele diz: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. Ou seja, ele não vai deixar nada dessa terra, muito menos no céu. É isso que você quer para a sua vida? Não dá, irmãos, para a gente chegar no dia de hoje, século 21, sem almejar algo que seja realmente, que venha te honrar nesta terra e no céu. Não viva de qualquer maneira. Não viva como se não tivesse amanhã, irmãos. Porque nós estávamos falando aqui na EBD, nos estudos que nós estamos fazendo aqui, mano, né? Nós já somos seres espirituais, nós somos já seres eternos. Eternos, nós já estamos na eternidade. Porque nós temos certeza da nossa salvação. Nós já somos seres eternos. Agora, irmãos, eu não quero passar aqui por essa... Eu sempre falei isso a minha vida inteira. Eu não quero passar por essa vida, irmão, sem deixar algo. Se o Senhor me levar, que eu acredito que... eu acredito que eu não vou passar pela morte em nome de Jesus. O Senhor vai tocar essa trombeta, nós vamos subir todo mundo junto, né? Mas mesmo aqui, irmãos, eu quero estar fazendo algo, seja lá fora ou aqui dentro. Amém, aleluia. Eu quero estar fazendo algo para o Senhor. Não podemos viver, irmãos, somente para nós, só olhando para nós, né, irmãos? Só amassageando o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa beleza, né, meu? Eu sou Absalão, eu sou a última Coca-Cola do deserto. Não, irmão. Não dá. Porque pode aparecer um João Batista na sua vida, lá no capítulo 3 de Mateus, e diz, né? E diz assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. É muito fácil falar, todo mundo dizia nessa época: Pai Abraão, teu pai Abraão, somos também filhos de Abraão. É muito fácil dizer isso, irmão. Só que João Batista, irmão, já estava no azeite antes de Jesus entrar no circuito, né? Antes de Jesus. Então ele diz: não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que nestas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está exposto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Se coloca de pé em nome de Jesus. E eu finalizo aqui falando uma coisa interessante. Morre Absalão, ele recebe 3 dardos. Joabe mata no coração dele. Davi diz assim, ele começa a chorar. Então disse o rei etíope, lá no 18: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: também como aqueles, os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, olha só, Davi era um pai que ele amava, não sabia amar e amava até errado. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, quem me dera que eu morra por ti, Absalão, meu filho. Joabe, irmãos, fica revoltado. Joabe e o exército fica revoltado. Sabe por quê, irmão? Simples. Porque Davi, sua família, seus servos tiveram que fugir, porque senão Absalão ia matar todo mundo. Você vai ver no capítulo anterior, Absalão ele pega as concubinas, né? E tem relacionamento na frente de todo o povo.
para mostrar que ele era rei. Ele se proclama, ele se declara, ele se autodeclara rei. Ele vai para Hebrom, aonde Davi foi declarado rei. Ele vai lá e se autodeclara rei. O negócio estava feio para o lado de Davi. E Davi chora copiosamente. E Davi era o cara que quando chora, chora mesmo. Joabe, irmão, fica irado. 19:5 diz: então Joabe entrou na casa do rei e disse: hoje envergonhastes a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, a vida dos teus filhos, de tuas filhas, e da vida de tuas mulheres e tuas concubinas. Agora escuta essa que aqui eu encerro. Amando tu os que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada vale Manassés, pastor William, os irmãos Oliveira lá, não tem valor nenhum. São só pessoas que vêm para a igreja, tocam, mas se morrer, meu irmão, não tem problema não, não vai fazer falta. Se Oliveira for partir para a glória, também não vai fazer. Se o pastor partir dessa para melhor, for embora daqui e sair daqui, também não vai fazer a menor diferença. É isso que Joabe está dizendo. Davi, você está dando valor a pessoas orgulhosas, vaidosas, maliciosas, pessoas que são facciosas. Você está valorizando pessoas que não devem ser valorizadas. Você está chorando por pessoas que não devem chorar. Sabe por quê? Porque não aprendeu a cortar. Meu Deus. Não aprendeu a cortar o problema lá atrás. Comece a cortar, irmão, os seus problemas desde já. E traga à tona. Esse trabalho que nós estamos fazendo na segunda-feira aqui, irmão, nós estamos puxando, abrindo gaveta, abrindo porão, abrindo alçapão, abrindo buraco para ver se tem problema. Nós estamos caçando problema. Sabe para quê? Para colocar diante do Senhor. Aleluia. Porque se tem alguma coisa, tem problema. Se tem erro, tem problema. Né, irmão? Se está acontecendo alguma coisa na sua vida, você não sabe o que é, para e pensa: Jesus, onde é que está o problema? Ele vai revelar. E vai revelar o que? Você assistindo televisão? Não. Você Facebook? Não, meu irmão, é na casa do Senhor. É na casa do Senhor. Aleluia. Então ele termina e diz assim: e vale, porque hoje dás a entender que nada vale para contigo príncipes e servos, porque tendes agora que se Absalão vivesse, todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Pô, então se Absalão tivesse vivo, você estaria feliz. Se o pastor morresse, eu morresse, se a gente saísse aqui, pegasse fogo, né? Acontecesse alguma coisa, você ia ficar feliz. Olha só. Está entendendo como é que as coisas estão distorcidas? Já estava distorcida lá atrás, estão distorcidas hoje. Corta tudo isso na sua vida. Aleluia. Peça ao Senhor: Senhor, abra-me os olhos. Aleluia. Tira as escamas dos meus olhos, tira os tampões dos meus ouvidos. Oh, glória. Me dê o discernimento do Espírito. Me dê sabedoria, me dê inteligência para compreender aquilo que o Senhor quer falar comigo. Glória a Deus. Se o Senhor quer que eu fique com Nabucodonosor, eu vou dormir no quarto dele. Aleluia. Eu vou ficar ali, vou servir ele, vou ficar agarradinho com ele. Se é para ficar com ele, eu vou ficar com ele. Agora para o Egito, não vou para o Egito. Glória a Deus. Não vou buscar socorro no Egito, não vou buscar marido no Egito, não vou buscar aliança no Egito, não vou buscar sócio no Egito. Aleluia. Você quer fazer uma sociedade? Procura um homem de Deus. Glória a Deus. Aliança, parceria você pode fazer com qualquer um. Sociedade, faz com um homem de Deus, que vai dar o dízimo da sua empresa juntamente com ele. Aleluia. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra, Senhor Deus, é como espada de dois gumes. Aleluia. Ela está apta para cortar e discernir pensamentos e sentimentos. Aleluia. Contempla, Deus, o coração do Teu povo. Abençoa o Teu povo. Aleluia.
Não queremos, ó Pai, chorar por eles, porque eles se perderam. Nós queremos nos alegrar com eles, Glória a Deus. porque receberam a vitória. Amém. Pai querido, Pai amado, nos ajuda a cortar, Senhor Deus, todo o excesso. Todo o excesso, tudo aquilo que te entristece. Aleluia. Nos ajuda a cortar, Senhor Deus, tudo aquilo que tem sido impedimento para estar na tua casa. A preguiça, o jogo de futebol, o celular, a televisão, o filme, a novela, o irmãozinho que de repente você não gosta. Santo, santo, Senhor. Ah, eu vou lá, é o irmão que vai cantar, eu não gosto. É o pastor que vai, é o fulano que vai pregar, também não gosto. O que é isso, crente? Misericórdia, Jesus, tem misericórdia. Nós precisamos, Senhor Deus, ó Pai, verdadeiramente nos converter diante de Ti. Ó Deus, esse vale de ossos secos, Senhor, faz um milagre. Faz um milagre, Senhor. Sai cortando os excessos. Não precisamos, ó Pai querido, desejar nada que é do outro. Nós temos que desejar aquilo que o Senhor tem separado para nós. Porque a sua vontade é boa, é perfeita e agradável. O Senhor não erra nunca. O Senhor não falha nunca. O Senhor não chega atrasado nunca. Obrigado, Deus, porque tudo o que o Senhor faz, ó Pai, certamente alegra os nossos corações. Obrigado, Deus. Obrigado pelo seu agir. Obrigado pelos milagres que o Senhor tem realizado aqui neste lugar. Desperta o teu povo. Chama o teu povo. Chama pelo nome o teu povo. É que eu peço, Deus, e agradeço pela vitória do teu povo, em nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus, amém, irmãos. Senhor,